Estamos de volta com o podcast Memória de Joinville, conversando com o Jay Allen, que é um agente muito importante da cultura da nossa cidade. E Jay, a gente terminou a primeira parte do nosso bate-papo falando sobre esse intercâmbio entre os artistas, né? E o uso da tecnologia, né? Da internet para desenvolver essa questão. Mistura um pouco com o que a gente também conversou sobre aquelas questões começando com os livros, né, de criança para depois desenvolver a leitura, começando com uma atividade pequena, com artistas, com crianças no Instituto Juarez Machado, para depois elas entenderem um pouco mais e reconhecerem o Van Gogh, reconhecerem outros artistas. Então, a gente pode juntar tudo isso, né? Que os nossos influenciadores digitais, quem sabe, possam ser artistas, né? Que mostrem como se faz uma pintura, para que as crianças possam desenvolver, que os nossos influenciadores sejam bailarinos, dançarinos, que motivem as crianças a se movimentar, a dançar. Acho que isso é um sonho, é uma coisa muito utópica. Não, eu acho que até um caminho mesmo, né? Falando nisso, assim, como eu vim de rádio há uns 15 anos atrás, não tinha essa figura do influenciador, né? Foi uma coisa um pouco mais recente, aí, dos últimos 10, 15 anos, que começou a ter essa questão de YouTube, redes sociais e tal. Então, o rádio, ele era uma época, os influenciadores da cidade, aqui dos locais, era o rádio, a TV, né? E aí isso migrou muito para a internet. No primeiro momento, eu acho que ficou muito generalista, né? Partindo para um lado até meio fútil, mas hoje em dia tem canais interessantíssimos, nichados, né? Onde as pessoas podem buscar um bate-papo como o nosso aqui, super interessante, né? Ou conteúdos específicos de dança, de artes plásticas. Então, eu acho que aumentou esse universo, tem para todos os gostos, e tem sim influenciadores importantíssimos em cada um dos ramos de expressões artísticas. Eu acho que isso vai cada vez mais ter mais conteúdo, mais pessoas influenciando. Eu acho que é um caminho sem volta e um caminho que realmente vai propagar mais esses nichos específicos artísticos, sabe? O seu contato com a dança, especificamente, se dá só exclusivamente no momento que você começa a se envolver com o festival de dança? Na verdade, assim, dançar eu não danço, né? Eu sou filho de gringos do Durango, assim. Mas eu tenho um tio, né, que ganhou 2 vezes o Festival de Dança nos anos 90 como bailarino da Casa da Cultura aqui de Joinville. Clássico. Balé clássico e depois contemporâneo. Ele fez clássico e fez contemporâneo ali na Casa da Cultura. E isso já me influenciou para ver como a arte, como é gostoso ver a dança. Apesar de eu não dançar nada, eu sou um apaixonado por assistir espetáculos de dança. Então, já nos anos 90, ele tinha ingresso ainda no Evan Rodrigues, ali, sabe? Eu ia de bicicletinha para ver o buchiche, como é que era do festival ali no Evan Rodrigues, e ele conseguia ingresso. O meu tio, que era também de rádio, conseguia ingresso. Então, eu vinha passar férias de julho em Joinville, vinha do Rio para cá, e aí tinha a oportunidade de assistir o festival de dança nos palcos abertos. Então, esse contato com a dança como público eu tive também já na minha infância, na minha adolescência, e já era um apaixonado por isso, e ter essa referência do meu tio ganhando 2 festivais de dança foi uma coisa que realmente me abriu os olhos para o festival. Ali eu já comecei a me apaixonar pela dança. Depois, na minha trajetória já como locutor, fazendo faculdade, eu tive a oportunidade de estudar junto com uma produtora do Festival de Dança. E ali eu tive esse primeiro contato, ela me convidou, Jay, poxa, você faz locução, eu fazia na época locução de mercado, assim, né? E ela falou, pô, você tem uma voz legal, então você não quer trabalhar como locutor de palco aberto? Aí eu, poxa, com certeza, isso há 21 anos atrás. E aí foi antes de eu entrar no rádio, inclusive, um ano antes de entrar no rádio, eu entrei há 20 anos, e aí em 2005 eu tive a oportunidade de fazer locução no palco aberto, num shopping da cidade. No ano seguinte, durante 8 anos, eu fui locutor de palco aberto do Festival de Dança. Conheci, inclusive, a mãe dos meus filhos, ela dançando e eu fazendo locução durante o Festival de Dança, também há 20 anos atrás. E ali foi que realmente me conectei com o festival de vez,
né? Depois eu fui para o Rio fazer meu MBA e tal, e em 2019 eu retornei, e aí já retornei com know-how de produtor de eventos e assumi a coordenação dos palcos abertos. Então foi uma trajetória que foi já vendo meu tio dançando, outro tio apresentando também, o meu tio que é locutor, o Ney Rosa, também já apresentou palcos abertos, Feira da Sapatilha, a Tuzi, que é minha prima também. Então é uma família de comunicadores aí. E aí e é legal que a cidade, como é a cidade da dança, muita gente já trabalhou no festival. Então parte da minha família ou dançou, ou trabalhou, e isso já me influenciou desde pequeno. Então, depois dessa trajetória como locutor de palcos abertos e já desde 19 fazendo esse trabalho também de coordenação aí. Então, é legal ter esse contato desde de novo e eu acho isso muito bacana em Joinville. Quem nunca teve algum contato de trabalhar no festival de dança direto ou indiretamente, né, ou frequentar os palcos, então é algo que deixa a cidade com uma vida assim, cultural incrível. Eu pergunto isso porque eu sou joinvilense, minha família toda, né? E eu também vivi um pouco disso, né? Tinha uma vizinha nossa lá, a Solange, que trabalhou muitos anos no festival de dança, e ela, inclusive, meu irmão, meus vizinhos, meus amigos ali trabalhavam também no festival de dança, ganhavam um dinheirinho e ainda ganhavam um moletom muito bonito, sempre era um moletom muito bonito no festival de Verdade. dança. Acabava eu herdando em algum momento, eu gostava muito. E eu só fiquei pensando assim, porque nos últimos anos eu venho acompanhando o festival, até assim no sentido de estar trabalhando aqui pela região central da cidade, lá no restaurante, nosso amigo José Lopes também, que é frequentado por muita gente que vai no festival, e eu vejo assim um mundo que eu não sabia que existia, né? Como a gente falou agora da internet, das redes sociais, dos influenciadores, pessoas que têm programas sobre dança, e que a gente, como não é envolvido tanto com a dança, a gente acaba dizendo assim, meu Deus, existe todo, como você falou, algo bem nichado. Por isso que eu te perguntei, assim, muita coisa você acabou descobrindo só quando realmente entrou de cabeça no festival? Com certeza. Inclusive, eu tive o prazer de apresentar um podcast chamado Pode Dançar, do Festival de Dança, onde a gente entrevista os principais nomes da dança do Brasil. E existem vários podcasts de dança, programas no YouTube, influencers digitais que são contratados pelo Festival de Dança para divulgar os bastidores, enfim, né, toda essa questão para quem consome a dança mesmo, conteúdos de dança. Então, realmente, isso é muito grande. E eu fui, claro, descobrir isso estando já imerso trabalhando dentro do festival de dança. E é um universo gigantesco, com milhões de espectadores e seguidores, né? É algo incrível. Você vê pelo termômetro da cidade, quando é o festival de dança, é uma ocupação de todos os leitos dos hotéis e Airbnb, falta casa, estabelecimentos para alugar, né? Então, você vê a quantidade de pessoas que vêm para Joinville e os que não vêm consomem pela internet. Eles estão lá, Rio, São Paulo, Manaus, Norte, Nordeste, enfim, estão ali vendo os influenciadores, estão vendo os conteúdos digitais e assim o Brasil todo acaba consumindo também um pouco desse nicho que realmente bem maior do que a gente imagina quando a gente está dentro desse métier, e realmente muito material, muito conteúdo aí produzido para dança e assim em outros ramos artísticos também. Né? E como que surgiu o convite para você participar do Instituto Internacional Juarez Machado? Então, nós da Arte Brasil, que faz a administração do Instituto Festival de Dança de Joinville, né, e consequentemente do Centro Eventos, iniciamos um trabalho de fazer gestão cultural em outras entidades culturais da cidade. Primeiro foi o Quênia Clube, né, que é um case de sucesso, que foi revitalizado, a Escola de Samba Princípios do Samba, e através desse case, Edson Machado, irmão do Juarez Machado, e a Eula Regina Maciel, que é a esposa dele, é a presidente do Instituto Internacional Juarez Machado, nos convidaram para trabalhar em parceria nessa gestão cultural desse instituto importantíssimo, o legado dos maiores artistas brasileiros. Então, foi uma grande honra para a gente estar trabalhando diretamente, e eu comecei a me envolver eu pessoalmente com o Instituto e acabei me disponibilizando para entrar como diretor administrativo,
E é um caminhar, né, um processo onde um aprendizado contínuo todos os dias, né, porque é incrível, né, o legado do Juarez Machado. Ele mesmo criou esse instituto há 12 anos atrás, em 2014, né, com recursos próprios e com parcerias. Enfim, é muito legal ver isso. E surgiu assim, do convite, de fato, dos presidentes para a gente assumir. E assim eu estou como diretor muito contente, né, dessa oportunidade, né, e fazendo um trabalho para que essa memória continue, para que a gente possa trazer novos públicos para o Instituto. Ainda tem muitas pessoas em Joinville que não visitaram o Instituto Juarez. Ele está aberto sempre de terça a sábado, das 9 às 18 horas, preços populares. Quando tem eventos, a gente faz com gratuidade. Se você vai de bicicleta para o Instituto, você entra gratuitamente, sabe? Então é tentar trazer ainda essa cultura local da cidade, da bicicleta, da dança, trazer para dentro também do Instituto Juarez Machado e assim ser não só uma galeria de arte, mas um centro cultural para artistas de diversas expressões, né, aqui da nossa cidade. Então é uma honra aí estar trabalhando no Instituto. Sempre tem algum tipo de exposição diferenciada de artistas, né? Mas as obras do Juarez são sempre, chama fixas lá, né? Obras originais, obras, né? E há uma preocupação também com essa curadoria, porque deve ser tantas obras, né? A gente falou agora há pouco até dos irmãos Feitosa, né? Apaixonados por Juarez, que diz que recentemente encontraram algumas obras que às vezes nem dá mais para imaginar que o Juarez fez, porque ele não conseguiu terminar. Tem obras que ele não assinou, que estão por lá. É um local que respira cultura, né? O Instituto. Certamente, tem um acervo incrível, né, do Juarez Machado, tem uma reserva técnica. De tempo em tempo a gente muda um pouco a configuração da exposição. O nosso curador é o Edson Machado, que é artista, curador e irmão, né, do Juarez. Então, de vez a gente tem exposições de longa duração do Juarez Machado, e essa exposição é de longa duração. Em determinado momento elas são alteradas porque a gente tem uma reserva que possibilita a substituição de algumas obras. De tempo em tempo a gente faz essa movimentação, que é o carro-chefe que chama realmente o grande público. Porém, tem a casa do Juarez Machado, ali da família Machado, onde o Juarez e o Edson cresceram. Então ali é uma casa tombada pelo patrimônio, que faz parte do complexo ali do Instituto Juarez Machado. E tem uma galeria que é dedicada não só ao Juarez, mas a outros artistas. Então isso também é muito interessante. Sempre tem exposições novas de outros artistas. Nesse momento a gente tem a Mundo Guion, que é de uma fotógrafa japonesa, que tem diversas fotos de geishas, mas em breve já vai mudar para um outro artista, e assim tem esse movimento de oportunizar, né, que outros artistas também possam expor a sua arte ali. E isso é bem bacana ali nesse movimento, onde você pode ver obras do Juarez, mas de outros artistas, ver a casa onde ele morou. Então é um ambiente muito interessante, assim. É importante ter esse espaço, né, para outros artistas também poderem, né, mostrar a sua obra. E esse intercâmbio que a gente falou, né, do mais famoso com o menos famoso, vocês acabam também tendo essa possibilidade porque vocês realizam vários tipos de evento ali, né? Às vezes eventos que não estão diretamente relacionados à cultura, mas lançamentos de livros, né? Eventos empresariais de uma forma geral. Isso acaba também atraindo as pessoas para conhecer o Instituto, para conhecer a cultura local, né? É verdade, eventos que a gente faz corporativos, né? Tem locação do espaço para eventos corporativos, mas é interessante justamente porque vira um gancho para que essas pessoas voltem depois com as suas famílias, com seus amigos, que virem um apoiador da cultura, né? Então a gente recebeu recentemente aí uma reunião do CEOs Club, de grandes CEOs do nosso estado, e muitos não frequentavam ali, conheceram e, poxa, que legal, como é que faz para ser um apoiador? Então, é realmente importante ter eventos culturais e eventos de outras naturezas, mas que tragam um público novo, que conheçam o ambiente e que ali possam estar trazendo novas pessoas e, né, fazendo grandes parcerias culturais também, mesmo de pessoas que não são do ramo cultural. Quando lhe perguntam, né, qual que é o objetivo do Instituto Internacional Juarez Machado, qual que é a resposta para isso? Bom, o objetivo dele realmente foi um presente para Joinville, do Juarez Machado,
que ele é joinvilense, mas ele fez grande fama fora de Joinville, em Curitiba, no Rio, em Paris, no seu ateliê, ficou famoso internacionalmente em Paris, e ele poderia ter ficado pelo mundo e não ter retornado e se dedicado a construir um instituto. Então, a resposta é: o objetivo é um presente para Joinville, para, né, Joinville ter como legado, né, esse material todo artístico que o Juarez deixou ali, né, de presente para a cidade. É um instituto sem fins lucrativos, então realmente é para os joinvilenses estarem ali, se reconhecerem, ser uma motivação para novos artistas, né, e que de fato isso acontece, ocorre. A gente tem vários relatos de outros artistas, não só dos Irmãos Feitosa, mas de diversos outros artistas que, poxa, me inspirei no Juarez, que legal, assim como o Juarez tinha o Fritz Alt, né, para se inspirar, e assim a gente vai criando novas gerações. Então, é um presente para a cidade, um legado do Juarez para, né, esse movimento artístico da cidade, esse movimento cultural. Então, é um presente de fato aí para nós, né, moradores de Joinville. O Juarez sempre foi uma personalidade muito ousada, vamos chamar assim, né? O Instituto leva um pouco dessa alma, assim? Total, já pela sua arquitetura, né, que é uma arquitetura assim moderna, mas que remete a um enxaimel, né, que tem elementos como a bicicleta, né, enfim, então ele é realmente ousado já na sua concepção, algo, né, um investimento grandioso, né, onde tem obras, né, um acervo milionário, enfim, é grandioso em tudo o Juarez, né, e o Instituto não é diferente. Então, assim, a gente tenta manter essa relevância com, né, diversas atividades, como você falou, lançamento de livros são quase que semanais, que acontece, é o local que mais tem lançamento de livro na cidade, né? As pessoas muitas vezes nem sabem, mas esse sábado agora já vai ter mais um lançamento, no outro também. Enfim, é um movimento muito grande, cultural, né? E é isso, essa ousadia dele está presente no Instituto, né, sempre. E sempre queremos pensar em coisas grandes, atividades grandes, né, que fique à altura desse grande artista que em breve completa aí também, vai completar 85 anos. Então é um legado aí de quase 70 anos dedicado à arte, né, ao trabalho com a arte. Então, né, temos que manter isso vivo aqui na nossa cidade. Tem umas histórias engraçadas que envolvem o Juarez, que eu me lembro assim rapidamente. Uma delas que ele conta, né, que ele estava na França quando o Brasil jogou a Copa do Mundo e perdeu para a França, né, a final. E o pessoal foi lá na porta dele, na janela, na sacada, Uhum. ficar incomodando ele porque ele estava com a bandeira do Brasil lá. E a outra história engraçada é que o nosso ex-prefeito do Deller diz que estudou com o Juarez Machado, né? E o Juarez fazia uns desenhos e entregava para ele, entregava sempre, e ele amassava e jogava fora. Ele disse que se guardasse hoje valeria muito dinheiro. Mas o que eu queria falar é justamente disso, né? A relevância dele para a cidade, que eu acredito que às vezes a cidade não entende ainda muito o que é Juarez Machado, o que significa, né? Talvez algumas pessoas passem no centro de eventos, olhem o painel no portão de entrada ali e não reconheçam, né? Uhum. Algumas pessoas reconheçam o traço, né? Sabe que é um Uhum. traço diferenciado, sabe que é um traço reconhecido. Inclusive, eu sempre lembro que na época da pandemia, o Faustão ainda tinha o Domingão do Faustão na Globo e ele apresentava da casa dele. E num determinado momento ele apresentava num ângulo que aparecia um quadro do Juarez Machado lá no fundo, né? Então, eu tenho a impressão de que ele é muito mais reconhecido fora do que aqui na cidade, mas que o Instituto é uma forma de mudar isso, né? Mudar isso, né? Exato, essa percepção é realmente correta, até porque foi no Rio de Janeiro, em Curitiba ele já começou a ter uma expressão artística muito grande, participando, né, de concursos de arte, ganhando, enfim, né, grande notoriedade, mas no Rio ele é uma figura conhecidíssima, porque passou anos fazendo o trabalho como mímico, no Fantástico, como cenógrafo de eventos, como capas de discos, enfim, né? Ele teve uma relevância muito grande e em Paris, inclusive, está para receber
onde era o ateliê dele, uma placa aqui foi o ateliê do artista. Então ele tem uma relevância internacional muito grande. Por isso até o nome do instituto é internacional, por isso, pela essa relevância, ele é conhecido no mundo, né, das artes. Então a gente está fazendo até um trabalho de pesquisa que a gente vai disponibilizar depois numa plataforma digital via emenda parlamentar, onde no mundo todo as pessoas vão poder pesquisar o acervo do Juarez Machado e ter essa plataforma, né, disponível para estudos, né, no mundo todo, em mais de uma língua. Então, de fato, ele é muito reconhecido, né, em grandes centros, né, no Rio, em Paris, em outros grandes centros, por essa relevância artística. E, às vezes, na cidade as pessoas não têm essa noção, né, e grandes nomes têm um Juarez Machado em casa, em algumas grandes galerias ele fez, acho que mais de 20 mil obras produziu, né, durante esses 70 anos de carreira. Então, de fato, a relevância dele é incrível no mundo das artes e o nosso papel é justamente mostrar ao joinvilense realmente como esse grande artista, né, tem essa abertura internacional e nos orgulha ainda mais saber disso. E aí é o trabalho do dia a dia para que o joinvilense venha, conheça e entenda essa dimensão toda, né? E até nós conversamos num outro momento também sobre que existe um vídeo, né, no YouTube que mostra de que forma, de certa forma, né, como o Juarez pintou esse painel, o circo, que é o painel do Centro Eventos Carranzi. Aí mostra o quão difícil foi, né, fazer essa obra para que as pessoas possam valorizar também, né? Você falou ali da questão do Fritz Alt, eu sempre gosto de lembrar, assim, né? As pessoas vão no monumento do centenário da cidade, né, que são estátuas, né, que foram feitas pelo Fritz Alt, e as pessoas sobem em cima da estátua e tiram foto e é uma coisa que é uma obra de arte, né? Não é para isso, não é a foto desse, o registro não deveria ser desse jeito. Então eu acredito que se as pessoas também entendessem o quão foi difícil para o Juarez Machado, né, pintar aquele painel do Centro Eventos, talvez eles dariam mais valor para aquilo também, né? Com certeza. É interessante esse ponto que você toca, a dificuldade, os desafios do artista para entregar, né, aquilo que ele se propõe a fazer. Imagina uma dimensão incrível, você conseguir... Uma coisa o artista está naquela dimensão de um quadro, né, na pincelada ali, que ele controla a visão completa da arte. Outra é você fazer um painel gigantesco de não sei quantos metros de altura, e isso você conseguir botar o mesmo traço, as mesmas proporções. Sim. Né? É um desafio enorme, né? Mas o Juarez ele sempre teve essa questão do desafio porque ele se expressava em diversas formas, em escultura, em pintura, em desenho, em mímica, em escrita, né? Enfim, né? São diversas formas. Ele sempre, né, ele gosta desse desafio, então ele sempre se propôs a isso. E é isso, eu acho que essa questão de divulgar o making of, como se faz, é interessante para as pessoas até valorizarem mais e ver, nossa, mas só o grau de dificuldade meu, como, né, como ele conseguiu fazer isso, reproduzir dessa forma. Às vezes as pessoas acham que pode ter sido até assim, não, ele fez um desenho e aquilo ali foi para uma gráfica que imprimiu no azulejo. Sim. Não, aquilo ali foi realmente um trabalho artístico à mão. Então é algo incrível, né, de se orgulhar. Mas é o que você falou também, essa questão da preservação, né, você saber também, né, que tem que preservar aquilo. O monumento, como você falou, do Fritz Alt ali na cidade, teve recentemente um restauro, né, e talvez nem precisasse, se tivesse sido cuidado adequadamente, se as pessoas tivessem, né, uma educação para que soubesse como lidar também com esses monumentos, né. Então é importante, né, discutir isso justamente para que as gerações futuras possam ainda ver esses monumentos, ver esses trabalhos, porque, né, a ideia é que ele perdure eternamente, então, mas temos que saber preservar de fato, né? E querendo ou não, né, o Instituto tem um ar um pouco, de certa forma, agregando como se fosse um museu praticamente, porque são obras muitas vezes bem antigas, né, do Juarez, que estão ali à disposição. E eu fico pensando um desejo meu um pouco antigo até, de que o nosso arquivo histórico pudesse ser assim, né? De ter coisas antigas de uma forma organizada
que eu pudesse, já que a gente é da área de comunicação, né, chegar lá no arquivo histórico e olhar e dizer, eu quero ver a primeira transmissão de rádio da cidade de Joinville. Tem aqui, aperta esse botão que você vai ouvir. Alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Então, talvez uma forma de agregar e mostrar e fazer com que as pessoas valorizem, em algum momento, por exemplo, falando sobre a obra O Circo do Centro Eventos Carl Hansen, ter aquele vídeo mostrando de que forma que foi feito aquilo ali, para que as pessoas entendessem a importância, né? Isso também em relação a outras obras, né, que possivelmente ele tem, porque o Juarez Machado também não é só um artista que pinta quadros, né? Ele tem talento em várias áreas, né? É verdade. É uma ótima ideia, inclusive, né? Até para de repente, futuro projeto cultural, né? E o arquivo histórico é recheado de coisas importantíssimas da cidade, né? Então, é até também importante divulgar para que o joinvilense visite o arquivo histórico, visite o Museu do Sambaqui, visite o MAGE, o Museu de Arte, o Instituto Juarez Machado, né? Enfim, os diversos museus, né? O Museu Nacional, enfim, eu acho que a cidade tem materiais riquíssimos culturais, né? E, de repente, fazer de uma forma assim onde você conecte a arte e o contexto da criação dela, eu acho que é algo realmente muito bacana, uma ideia ótima, eu acho que pode servir aí para um caminho aí de novos projetos também. Me remete um pouco ao Museu do Futebol, né, lá no Pacaembu, que também tem uma área, mistura um pouco de tecnologia com história, com tudo, e a interação, né, então eu acho que um instituto, como eu falei, né, essa ousadia do Juarez Machado poderia também se refletir dessa forma. E a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo, dessa segunda parte do bate-papo, né? Segunda e última parte. Queria que você falasse do futuro do Instituto. O que a comunidade joinvilense, a comunidade do Brasil inteiro, a comunidade internacional pode esperar do Instituto dos próximos anos? Bom, a gente está fazendo um trabalho realmente de sustentabilidade do Instituto, mas também de renovação. Como você falou do Museu do Futebol, né? Tem em Joinville já um museu referência nesse sentido, que é o Museu da Dança, né? Onde é um museu de experiência, né? Um museu histórico, mas tem elementos históricos, mas ele é mais um museu de experiência. E é esse caminho que a gente busca também para o Instituto Juarez Machado, que a pessoa possa lá ver as obras do Juarez, mas que você possa ter experiências imersivas, experiências interativas. Então já estamos preparando aí, né, novos projetos e em breve teremos já aí novidades aí entre 2026 e 2027, né, onde as pessoas vão poder visitar o Instituto e ter uma interatividade, né, com as obras, com atividades, né, parte imersiva. Então vai ser incrível. Visitem o Instituto, sigam as redes sociais, né, vão aos eventos. Com certeza, aos poucos você vai ver as mudanças que vão ocorrer. Já está ocorrendo, já estamos fazendo obras ali de atualizações. Então, para o futuro, aguarda coisas incríveis com tecnologia, né, com interatividade imersiva e vai ser muito interessante aí pôr em prática todo esse planejamento que a gente já tem feito aí nesses últimos anos. E em breve teremos novidades, então visitem o Instituto, né? Sempre estaremos de portas abertas, aguardando os joinvilenses, os visitantes da cidade, né? Em breve aí, novidades, né? Como eu falei, nessa linha mais tecnológica, mais interativa e imersiva também. Jay, obrigado mais uma vez, foi um prazer conversar com você. Imagina, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, sempre um prazer bater um papo contigo, Wagner, e nos vemos novamente em breve aí, com certeza, né, nesses encontros culturais. Aguardo todos no Instituto Internacional Juarez Machado. Maravilha, então, e obrigado também para você que nos acompanhou nesse episódio do Memória de Joinville, e convido você também para acompanhar os próximos episódios, sempre com um personagem muito importante da cultura da nossa cidade. Um grande abraço e até o próximo.